Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, bora ver aqui os bastidores do Corinthians ontem na vitória, né? Bora ver o que o Garro fez no vestiário, galera, aí, depois da vitória do Corinthians contra o São Bernardo, a volta dele nessa temporada, né? Bora ver aí o que ele falou também aí no vestiário. Comenta aqui o que vocês acharam dessa volta do Rodrigo Garro. Ele jogou bem? O que vocês acharam, hein? Ele mal entrou no jogo e já deixou o Romero na cara aí do gol. Gostei muito da estreia dele nessa temporada. Comenta aqui o que você achou da estreia dele. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Tá tudo falado, rapaziada. Vamos cometer o mesmo erro. Bora! A gente vai entrar com atitude e vamos se impor e vamos ganhar. Tá bom? Bora! Postura del primer momento. Lo único que vamos a pedir es eso. Ganamos duelo. Bote a la cabeza el mío, lo tengo que ganar. ¿Estamos así? No va a alcanzar solo con ganarlo ya. Vamos, dale. Vitória importante, a gente insistiu no final, conseguimos ali fazer 2 gols. Acho que Garrinho recebeu todas as homenagens possíveis, parabéns por isso, boa volta, Deus abençoe. Eu queria também pôr parabéns, Mike, voltando depois de um tempão, tá todo mundo contigo, feliz pra caralho pela tua volta, tá? Primeiro jogo de muitos aí que tu vai ajudar a gente pra caralho. E é isso, rapaziada, vamos seguir pontuando, seguir vencendo, porque nosso objetivo é muito grande. Então tem que parabenizar o grupo, que todo jogo a gente troca jogador pra caralho, precisa descansar. Então todo mundo de parabéns, só descansar que agora a gente tem outra guerra pra frente. Vamos embora. Lutar hasta el fin, rapaziada. Cuando las cosas se ponen más difíciles, ahí es donde el grupo sale. Por eso vocês son fora. Y después también, rapaziada, muchas veces acontece en la vida que hay momentos y situaciones que nos dan ejemplo de vida. Porque lo de Michael y lo del Gordo, Michael por la resiliencia y el Gordo por el momento difícil que pasó, parabéns a los dos, porque tenés que tener mucho colón para reponerse de eso. Estoy muy orgulloso de vocês dos, porque vas más allá del fútbol, de resiliencia, de volver a intentar, y no era fácil la situación. Gordo lo mismo, mucho colón, mucho huevo, muchachos. Y el grupo ayudó, todo el mundo ayudó. Entonces hoy nos sentimos orgullosos de todos, que todos fuimos parte. Son ejemplos de vida que no tenemos que agarrar. Entre la dificultad, cuando el grupo está mal y alguno está mal, vamos juntos y morimos juntos a pasear. Son ejemplos de vida que eso tiene que marcar. Que cuando la vida te da alguna señal, agarrala. Para la vida, para la familia, para todos, a pasear, para todos. Porque es un claro ejemplo. Pero parabéns, estamos en el camino justo, estamos clasificados, estamos punteros. Sigan por esa zona. Parabéns. Feliz, né, depois de um período aí fora, acho que feliz demais pelo retorno, graças a Deus veio com a vitória, agora é melhorar, estou chegando numa reta final de campeonato, temos jogos decisivos aí na frente, sabemos que precisamos melhorar, mas muito feliz com a nossa evolução e daqui para frente tentar melhorar ao máximo para poder ajudar a equipe da melhor forma possível. Primero quiero hacer una mención especial a la gente que me ayudó mucho en un año que no empezó fácil para mí y quiero hacer una mención especial a este grupo que me mandaron su mensaje de aliento en cada momento que tengo que pasar, a la gente, a la torcida que en todo momento de mi situación mando fuerza para mi familia, para mí, y nunca me voy a olvidar de eso. Después las cosas pueden seguir o no, pero que de mi parte siempre a tratar de devolverles ese cariño que me brindan el día a día. Y nada, feliz de volver con una victoria, que con Inter estoy clasificado. Arrancamos el año efectivamente de una mejor forma que el año pasado y no tengo duda de que tenía que ser un gran acto juntos. De nuevo agradecer por los homenajes, por hacerme sentir en casa, porque es difícil en otro país sentirse en casa y yo me sentí en casa. It feels really good. I had a feeling that we're gonna win in the end of the game. We just needed 1-2 moments to get opportunity, you know, and we were looking for opportunities. It didn't work, but in the end it worked, so it was good. And we kept faith, and we need to. We are playing at home.
we respect the opponent, but we are way better. So we need to look for more goals. Vamos lá, o Corinthians em 2024, 37% de aproveitamento. 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 10 pontos apenas. Já nesta temporada, 82% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 22 pontos. Classificado o Ramon, rodando todo o time, Gustavo Zupac. E apresentando o bom futebol que todo mundo esperava para 2025, depois do jeito que acabou 2024. Ontem nem foi um grande jogo assim, mas ainda assim o Corinthians conseguiu vencer no finalzinho contra o São Bernardo, garantindo classificação antecipada. Do ponto de vista mais prático possível, garantir a classificação antecipada, dá uma margem maior e melhor para o Ramon preparar a equipe para os jogos da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, dia 19 lá na Venezuela, dia 26 aqui em São Paulo. Então, assim, olhando de maneira mais prática, para além da classificação, é importante para a Libertadores. Mas, assim, é um ponto positivo porque é uma sequência, Marcela. Esse bom Campeonato Paulista, e o Corinthians é o melhor time do campeonato, não só por pontuação, mas por média de desempenho também, é uma sequência do que a gente viu no fim da última temporada. Vamos lembrar que o Corinthians é o único time que não contratou ninguém. O Corinthians manteve o que ele vinha jogando, claro, contra times mais fracos, mas sem mudar o seu elenco e continua assim, agora tentando reencontrar a forma física de alguns jogadores, o Memphis jogando mais, ontem ele veio do banco, o Garro agora voltando, tentando recuperar o time, mas é um ponto positivo, né? O corintiano sofreu muito na última temporada, foi um ano muito caótico e terminou de maneira muito agradável, mas foi um ano muito pesado, muito caótico para o Corinthians e para o seu torcedor, mas nesse momento a gente vê, mesmo em uma turbulência, mais uma política que o clube vive, mas o CT Joaquim Grava, hoje ele é um lugar onde o trabalho é muito bem tocado. O Corinthians vive dentro da porta do CT para dentro, um trabalho bem executado e a gente vê isso dentro de campo. Então é uma classificação justa e o rótulo de melhor time do campeonato até aqui é condizente com o que o Corinthians vem plantando do CT para dentro desde setembro, outubro da última temporada. E quando fazemos uma comparação, André Kfouri, com os outros times em começo de temporada, vemos um Corinthians com continuidade de 2024, que era o grande planejamento mesmo para 2025, até porque a Libertadores está aqui na porta e precisa se classificar para a fase de grupos. É exatamente o que você falou no início, antes de chamar o Gustavo. O que o Corinthians mostra até agora na temporada é o que deveria mostrar, é o que se esperava que o Corinthians fizesse. Se o time não estivesse nesse estágio, concordo com o Gustavo, sem fazer partidas brilhantes, fez um jogo ruim com o São Paulo quando perdeu, mas com o nível de competitividade das equipes que estão formadas ou estão, para os nossos padrões, a caminho de serem consideradas formadas, em que os jogadores das mais diferentes posições e funções sabem o que a comissão técnica espera deles, estão confortáveis naquilo que eles devem fazer. Não jogam bem sempre, não são grandes exibições, mas é difícil ganhar do Corinthians com qualquer escalação. Comissão técnica do Ramon e do Emiliano rodando seus jogadores, respeitando as cargas desse início de temporada. O Emiliano, foi um dos técnicos que falaram de forma mais enfática a respeito do absurdo que é cometido com o trabalho dos treinadores aqui no Brasil nesse início de temporada por causa do pouco tempo e do excesso de jogos. Então é uma comissão técnica que tem o time muito claramente nas mãos, uma maneira de jogar que já está compreendida pelos jogadores, com as suas variações, as mudanças no elenco, pelo menos em time titular, de jogo para jogo, as substituições sendo feitas. Se o Corinthians não estivesse mostrando isso, alguma coisa estaria errada nesse início. E a pergunta que se faz é se esse nível e a evolução que o time pode ter será suficiente ou serão suficientes para classificar o Corinthians para a fase de grupo na Libertadores e fazer o papel que o torcedor espera nas principais competições desse calendário. Outro assunto que foi muito falado na última semana foi a troca do número da camisa do Garro. Agora ele vai ficar com a camisa 8. Ontem ele falou sobre isso logo depois da partida. Sobre la numeración, también como dije ahí, el club asignó un contrato con la llegada de Memphis. Es una situación en la que me toca respetar. Si el club tomó esa decisión es porque algún beneficio le encuentra. Mentiría si diría que no me generó una sensación difícil de asimilar. Pero lo más importante es Corinthians, es la gente, es el grupo, mis compañeros.
repito, la sensación no fue bonita, pero el número 8 en este club todo el mundo sabe lo que representa y creo que es un paso más adelante para poder seguir siendo parte de este hermoso club, de esta hermosa historia que tiene Corinthians. Es un llamado a la responsabilidad de tratar de dejar también mi huella. Yo quiero que en Corinthians quede mi nombre, que é Rodrigo Garro, e não o número da remera. É isso. Bom, a gente pensa assim, né? Dava pro Memphis ter deixado isso para lá? Ter conversado com ele? Talvez, né? Tá tudo tão bom, tá tudo tão bem, estão vencendo os jogos. Poderia ter deixado ele com a camisa 10 e segue a vida. Mas está no contrato, e eu acho que a diretoria conseguiu encontrar um ótimo caminho para fazer o Garro pegar essa camisa 8 para ele, Zupac. Tem vários pontos interessantes nessa história. O primeiro deles é que isso não pode, esse assunto não pode ser maior do que ele realmente é. Isso não pode virar uma crise dentro do clube e aparentemente não vai virar. Mas é um assunto que tem pontos interessantes a serem questionados. Essa questão, essa novela, ela poderia ser evitada em diferentes níveis. Então, assim, o nível principal, o Corinthians não deveria ter aceitado essa cláusula se ela partiu do Memphis. E não seria, convenhamos, não seria essa cláusula que faria o Memphis falar, então não vou. Não seria essa cláusula que faria o Memphis falar, então se não for com a 10 eu não vou. E ninguém nem sabe se partiu do clube ou se partiu do Memphis se partiu também, do clube, né? 1000 vezes pior, né? Porque o Corinthians sabe quem é o seu jogador, a importância do Rodrigo Garro dentro do elenco do Corinthians. O Corinthians ficou muito claro desde o jogo 1 da última temporada que o Garro teria o papel que ele tem dentro do clube. Então, assim, essa questão da cláusula deveria ter sido retirada da conversa lá na Holanda, quando eles conversaram. Sim. Não foi. Essa questão da cláusula poderia não ter sido levada adiante pelo próprio Memphis. Eu acho que poderia. Não quer dizer que o Memphis é um cara egoísta, não é nada disso, mas ele poderia. Agora que ele chegou e ele viu quem é o Garro e ele entendeu como o Garro também é importante, como o Garro é um cara querido pelo grupo, e aí a entrevista que o Garro deu mostra como ele não se coloca acima do clube, ele é um rapaz com uma cabeça muito boa. Acho que o Memphis também poderia ter encerrado essa conversa. Está no meu contrato, mas eu abro mão. Eu vou buscar outro número, qualquer número que seja. Poderia. E também não fez. Assim, eu acho que para o Rodrigo Garro, assim, eu entendo perfeitamente o desconforto do Garro, acho que é, de alguma forma, desrespeitoso não vestir a 8. A 8 do Corinthians é das camisas, acho que poucos clubes no Brasil têm uma camisa que tenha representado tanto para a sua história, com tantos jogadores, né, com a quantidade de jogadores que a 8 do Corinthians representou, mas a 10 do Santos. Não sei se em termos de quantidade de jogadores teve tanto como a 8 do Corinthians, por exemplo. Não, mas assim, não dá para comparar a importância também, né? Tô falando de quantidade. Como uma camisa ficou marcada por tantos jogadores em diferentes épocas, por diferentes perfis. Então é uma camisa muito importante, o Garro vesti-la é nobríssimo e ele sabe disso, beleza. Mas a 10 para um jogador argentino, especialmente, né? Tem um valor muito grande, muito. Então você retirar a 10 de um meia argentino claramente contra a sua vontade é um desrespeito, sabe? Magoa. Então, sim. Agora, o Corinthians encontrou, através de uma campanha de marketing absolutamente maravilhosa, impecável, lindíssima, e que traz o sentimento do que é a essência do Corinthians, da 8 do Corinthians. A campanha de marketing foi tão bonita que ela conseguiu, para algumas pessoas, contar a história de outra forma. Sim. Como se toda essa história fosse sobre o Garro ganhar a 8. Essa história não é sobre o Garro ganhar a 8, é sobre o Garro perder a 10. Mas o Corinthians encontrou uma maneira, através de uma campanha de marketing, brilhantemente tocada pela sua comunicação e pelo seu marketing, para levar a conversa para outra história. Por isso, achei muito importante a maneira que o Garro se comunicou, falando as coisas de maneira muito transparente. Sim. Isso o incomodou, ele repetiu na resposta como isso o incomodou, mas ele entendeu o que ele ganhou também e vida que segue não deve ser um problema maior do que é. Pois é, André, porque ele grava o vídeo e ele se mostra feliz no vídeo, porque é assim que o marketing queria mostrar. É um Garro que agarrou a camisa número 8, a histórica camisa número 8 do Corinthians. Mas na entrevista ele é muito sincero. E eu gosto dessa sinceridade dele. Ele fala, eu não vou mentir, não gosto de mentir e não gostei. E ele falou 2 vezes, né? Na hora que ele fala, repito, a sensação não foi bonita. Bonita. Né? É para deixar muito claro como ele recebeu a notícia, né? Como ele tentou assimilar, ele usa esse termo, difícil de assimilar num primeiro momento. E aí você percebe que ele não quis criar uma confusão, ou ele não quis causar um problema. E de fato, como a camisa 10 era dele,
e aparentemente ele dava muita importância para isso, por vir de onde ele vem, o que isso significa. Então, nós estamos falando da 10 do Maradona, nós estamos falando da 10 do Messi, nós estamos falando da 10 para um jogador de meio de campo que nasceu na Argentina. Então, essas coisas têm significado. E o significado, muitas vezes, ele fica maior no momento em que há uma perda, que foi o que aconteceu com ele. Retiraram a camisa dele. Ok, para acomodar um desejo que pode nem ter sido do Memphis Depay, pode ter sido dos seus representantes, pode ter sido uma ideia dos dirigentes atuais que comandam o Corinthians, no sentido de oferecer a ele a camisa 10, nesse processo de contratação de um jogador que ninguém imaginava que viesse atuar aqui no Brasil, e o Corinthians tinha a obrigação e continua tendo a obrigação de acomodá-lo de todas as maneiras, como tem feito. Mas o efeito colateral, ele pode ser problemático. Quanto à campanha para passar principalmente para a coletividade corintiana, o desejo, a satisfação, o prazer e a honra com as quais o Garro recebe a camisa 8, eu achei bonita, achei sensível, achei inteligente e interessante. Só não vai convencer ninguém que o Rodrigo Garro é fã do Dr. Sócrates. Isso vai ser difícil. O Garro nasceu em 1998. O Sócrates teve o seu auge no futebol do início para metade dos anos 80. 80. Nós estamos falando de muito tempo. Ah, mas ele não pode ter visto? Pode. Se eu acho que ele viu, viu. Mas a campanha o coloca numa posição que não é uma posição natural de falar sobre o Sócrates com essa devoção, digamos assim. Então, a ideia para acomodar a coisa toda e ficar parecendo que está todo mundo feliz foi boa. Mas tem uma parte disso que não convence. Sabe quem foi quem mais perdeu? Desculpa, se ele tivesse falado, olha, por causa do Renato Augusto e tal, beleza. Também tem o Renato Certamente ele viu o Renato Augusto jogar e deve ser um admirador dele. Quem mais perdeu nessa história toda foi o Charles. Porque o Charles era o 8. Então o Memphis foi com a 10, o Charles parou na 35, coitado, porque 3 mais 5 dá 8, né? O Charles foi parar na 35, ninguém nem perguntou pro Charles se ele ficou bravo em perder a 8. Alguém tem que perguntar pro Charles se ele ficou bravo. Eu acho que o Charles está bem sabendo o caminho dele. 3 mais 5, né? 3 mais 5. Tem isso, mas eu acho que o Charles está entendido. Ele falou, eu não vou entrar nem nessa história. Esse grupo do Corinthians é um grupo muito bom. Exato. De jogadores profissionais, pessoas muito boas, se gostam e gostam de estar ali. Isso facilita. Mas que a campanha de marketing foi boa, foi boa. Foi muito boa. Foi a melhor saída que o Corinthians poderia ter encontrado. Galera, e hoje teve treinamento do Corinthians um pouco diferente aí do que é habitual, né, no Corinthians. O Timão voltou aos treinos e improvisou uma atividade aí no ginásio do CT. Olha essa foto, cara. É muito estranho, né, você ver jogadores trabalhando assim na quadra, né, acostumados lá no gramado. Mas hoje eles fizeram uma atividade aí lá na quadra do CT, né? Vamos ver aqui por quê. Nesta segunda, o Corinthians voltou aos treinamentos após a vitória contra o São Bernardo e foi surpreendido pela forte chuva que atingiu São Paulo. A comissão técnica teve que adaptar o treino para o ginásio de futsal localizado dentro do CT. O treino marcou o início da preparação para o clássico contra o Santos pela 9ª rodada do Paulista. Então tá aí, galera. Eles foram treinar lá no ginásio porque fortes chuvas, né? Acredito que o gramado ficou muito encharcado e como o CT provavelmente não tem drenagem, né? Então ficou impossível treinar lá. Então eles foram aí para o ginásio aí dentro do próprio CT, né? Vamos continuar. Os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos contra o São Bernardo iniciaram o dia com ativação física na academia, seguida de trabalho no campo, interrompido pela chuva. O treino continuou no ginásio com exercícios de passes e movimentações. Os demais jogadores que participaram da vitória neste domingo fizeram um trabalho apenas de recuperação física. O grupo retornará aos treinamentos em campo nesta terça, último dia de preparação antes do duelo contra o Santos. Então, aqueles que jogaram domingo, né, não tiveram nenhuma diferença treinando no campo ou na quadra de futsal. De qualquer forma, eles não iam para campo, já que jogaram muito aí, né, contra o São Bernardo, para evitar lesões, né? Vamos continuar.
Corinthians e Santos vão se enfrentar depois de amanhã, né, quarta-feira, dia 12, lá na Arena. O jogo vai contar com a torcida única do Timão e, segundo o clube, todos os ingressos já foram reservados aí no site oficial. É óbvio, cara, primeiro clássico na Arena em 2025, é óbvio que vai estar lotado. Já classificado, o Timão vai entrar em campo buscando garantir a liderança geral do Paulista e conquistar a primeira vitória em clássicos, né? Em 2025, o Ramon Dias teve 2 clássicos. Perdeu o primeiro por 3-1 para o São Paulo e empatou em 1-1 contra o Palmeiras. Então, o Corinthians precisa da vitória, né, cara? Para vencer aí o primeiro clássico. E eu acredito que a vitória vai vir contra o Santos. Vai ter aí o Neymar em campo, mas é só marcar ele bonitinho, certinho, que aí o Corinthians dá para ganhar tranquilamente. Querendo ou não, o Corinthians é mais time que o Santos. O Santos vem de resultados ruins, né? Empatou aí com o Botafogo de São Paulo em casa com um a mais, salvo eu. Empatou com o Novo Horizontino ontem, né? Fora de casa. E o Corinthians vem embalado de vitórias aí. Venceu o São Bernardo por 2-0, jogando bem. Então, acredito que o Corinthians está em vantagem aí nesse clássico. O que vocês acham, galera? Vocês acham que o Corinthians ganha, hein? Eu acredito que vai vencer aí. Então, vamos torcer para dar tudo certo e o Corinthians vencer o primeiro clássico na temporada de 2025. Meu palpite para o jogo: 2-0 para o Corinthians novamente aí na Arena. Acredito que vai ter um gol do Yuri e um gol, pessoal, do Choca. Isso mesmo, o zagueiro. Se ele jogar, vai ter gol dele. Um gol dele e um do Yuri. E o Corinthians vence por 2-0. Comenta aqui qual o seu palpite. O Corinthians vai ganhar, vai empatar, vai perder? Tomara que não. Se vai ganhar, qual o seu palpite para essa partida aí de quarta-feira, né, pessoal? 9h35 da noite. Não esquecem. E deixa eu colocar logo aqui qual vai ser, pessoal, o aplicativo, né? Ou o canal que vai transmitir o jogo. Deixa eu mostrar aqui para vocês já ficar ligado onde vocês vão assistir. Aqui, ó, você pode assistir tanto pela Record ou também pela Cazé TV, Zaping TV, Nosso Futebol All Play. Acredito que vai todo mundo lá para Cazé TV, né? Já que é o maior, pelo menos por enquanto, né? É o maior canal aí para transmitir, né, pessoal, os jogos aí do Corinthians pelo Paulista. Deixa eu ver aqui se eles já deixaram programados. Aqui, ó, já tá programado, cara. Toma aqui, ó, Corinthians e Santos, dia 12 aqui de fevereiro, 9ª rodada. Já tá programado aqui. Aqui nesse dia, às 8 horas da noite, você já pode entrar aqui que vai ter o pré-jogo, pessoal. Vamos torcer para dar tudo certo aí e o Corinthians vencer, pessoal, o primeiro clássico na temporada. Comenta aqui o que vocês acharam, né, do jogo contra o São Bernardo ontem. E qual a sua expectativa para o jogo de quarta-feira? Comenta aqui a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Fui!